Tudo bom, pessoal? Pôr do sol acontecendo, segunda parte do vídeo. Vou colocar a imagem para vocês acompanharem essa pintura da natureza, enquanto eu vou colocar para vocês algumas reflexões, tá? Fraterno beijo, paz e luz. O vídeo começa agora. Opa! O celular caiu, mas eu peguei. Vamos pôr aqui. Tudo isso aí ao vivo e a cores. Olha lá que lindo. Meio chato, né? Ok. Ia pôr um fundo musical, mas acho que o barulho do mar é tudo, né? É interessante como, se você souber observar, a natureza, ela te dá as respostas que você está esperando. Tudo é energia. Mesmo as coisas densas são matérias líquidas. Porque tudo é energia. Eu acho que o nome que eu vou dar para essa segunda parte do vídeo está me ocorrendo agora, eu não tinha pensado. Eu vou chamar Entre Duas Ondas, que tal? E o que eu vou sugerir para vocês é o seguinte. Por que eu quis fazer o vídeo desse jeito? Porque eu queria que vocês estivessem aqui na varanda do meu lado. A gente batendo um papo, enquanto o sol se põe. E eu gostaria que vocês, ao ouvir o que eu vou dizer, procurassem manter a respiração bem serena, bem tranquila, sentindo o ar preencher o corpo de vocês, como o ar que preenche um balão, indo lá embaixo, dilatando o seu abdômen, tentando sincronizar o ritmo da respiração de vocês com o ritmo das ondas. Então, para que vocês peguem um pouco essa tônica, essa frequência, esse ritmo, eu vou deixar um minutinho vocês em silêncio e já entro com o nosso conversê. Pronto. Então vamos lá. Estou sentado aqui numa cadeira do lado do vídeo. E o que eu quero que vocês percebam é que num momento como esse, o pensamento correto que a gente tem, a vibração precisa, tem o poder de ativar o júbilo dentro da gente e fazer florescer a joia preciosa chamada plenitude que mora dentro da gente. Poxa, mas como eu gostaria de carregar esse júbilo, essa plenitude o tempo inteiro comigo. Então a gente começa a sintonizar e trazer estes pensamentos para dentro da gente, como foi falado na primeira parte do vídeo. Saber também ter o ouvido doce e ter as palavras corretas para o outro, que brotam do nosso interior silencioso e amoroso, porque a gente está buscando viver intensamente essa comunhão com tudo que há, com todos.
Olha que bacana você imaginar estas ondas não como sendo ondas eletromagnéticas, mas ao contrário do que diz a física quântica, que a onda, quando ela se colapsa, ela faz surgir a partícula, ou seja, a matéria. Nesse caso, as ondas aqui, elas são o colapso, elas são a partícula. Elas são a manifestação do todo, incomensurável. E isso está para todos nós. As pessoas que não são diferentes de você, de mim, mas como diz o Ramakrishna, estão procurando a iluminação como um homem que tem os cabelos em chamas procura uma lagoa. Só que para isso acontecer, você tem que viver a vida humana, a vida de caridade, a vida de compaixão, que eu expliquei no vídeo anterior o que significam essas palavras, o encontro do amor com a dor do outro, o próprio perdão, que é o aroma que a violeta exala ao ser esmagado pelo calcanhar que a pisa. Olha que bonita essa definição de perdão. É o aroma que a violeta exala ao ser esmagada pelo calcanhar que a pisa. Se a gente conseguir exalar este aroma no momento em que a gente está sendo injustiçado, que a gente está sendo tripudiado, que a gente está sendo vítima de preconceito, a gente mostra essa energia maior que a gente tem. E menos que isso não é suficiente para a gente atingir essa iluminação. Se você está buscando essa lagoa, esses vídeos, essas palavras podem fazer algo por você. Se você estiver disposto a ouvir com o ouvido do coração o que a gente está dizendo, aquele coração compassivo, essas palavras podem entrar em você até como uma chave mestra, um mantra, que na lei do tempo vai fazer com que a meta seja obtida. Né? A meta final, que nada mais é do que conhecer, amar e servir a vida, de modo a que nos mantenhamos eternamente em repouso. Como diz aquele ditado aborígene. A meta final nada mais é do que conhecer-nos, amar e servir a vida, de modo que a gente se mantenha eternamente em repouso. É isso que a gente está vivendo aqui agora. E aí, está disposto a tentar? Então vamos continuar aqui. Tem uma frase, uma fala do Walter Russell, muito bacana, que fala que todos os homens bem-sucedidos que ele conheceu, que foram muitos, eles traziam consigo a chave que abre a porta da percepção para deixar entrar o poder universal que os transformava em mestres de si mesmos. E essa palavra mestres de si mesmos, em sânscrito, justamente significa Swami, senhor de si próprio. E essa é a chave, é o desejo real, quando ele é entregue à imensa e eterna energia do universo. Essa é a verdadeira alquimia que eu falei no primeiro vídeo, que a gente precisa aprender a fazer. E aí você se torna um homem de sucesso ou grande gênio que já existe dentro de você. Você pega a alegria que eu falei, lembra? Da alma leve, alecre. E a felicidade que eu tinha falado do fênix, de luz, do fruto, da energia geradora, do humus, da palavra humildade, que é terra fértil. Se você sente isso dentro de você, como uma criança, como um monge, com suas roupas flutuando ao vento, aí você começa a ter esse indicador do teu equilíbrio, da tua máquina humana. Do mesmo modo que qualquer mudança no ruído familiar de um motor pode indicar o ouvido de um mecânico experiente que há algo errado, essa alegria interior, quase estática, é a condição normal do gênio que existe dentro da gente. Qualquer falta dessa alegria acaba desenvolvendo na gente toxinas que vão destruir o corpo,
Esse êxtase interior do espírito é a fonte secreta e eterna da juventude, da força em qualquer ser humano. Aquele que descobre essa força compreende o significado da onipotência e da onisciência. A energia elétrica que nos motiva não está absolutamente dentro do nosso corpo. Ela é parte dessa carga universal que flui através de nós, vinda de uma fonte universal, com uma intensidade determinada pelos nossos desejos e pela nossa vontade. É aquilo que eu falei do filho pródigo quando está voltando para a casa do pai cansado. Quando a gente descobre que basta dar um passo nessa direção dos deuses, tenha certeza que eles estão dando 10, 50, 100 passos na nossa direção. E aí a gente percebe aquilo que aquele antropólogo americano Joseph Campbell falou pra gente, que a gente não tem que perceber a vida pelo sentido, buscar o sentido dela, mas sentir a vida no seu enlevo. É isso que a gente está buscando aqui fazer um pouco hoje. Na verdade, as palavras não são nem necessárias, mas mesmo assim, eu estou me atrevendo a falá-las para vocês. Se a gente consegue preencher essa jarra da vida e permite que esse fogo consuma tudo que deve ser consumido, então aí sim, este silêncio se torna bem-vindo. Não é um silêncio de angústia, mas de plenitude. É o que Jesus fala: se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, vocês nunca vão poder entrar no reino do céu. Qualquer um de nós. E eu me lembro de uma fala de um velho contador de história Apache, que ele dizia que as plantas, pedras, fogo, água, de fato tudo está vivo. E essa natureza nos observa, ela vê as nossas necessidades. E que a gente não tem nada. Nada para nos proteger. E eles têm. Porque é como Jesus fala sobre os lírios do campo, que eles não precisam de nada, que o Papai do Céu deu tudo para eles se vestirem e serem belos. E serem formosos. E quando a gente se coloca nesta atitude de carinho e de se sentir acolhido pela natureza, então aí ela se revela e fala com a gente. É o que Jesus no Evangelho Gnóstico de Tomé falava: racha um lenho, eu estarei lá. Ergo uma pedra e lá você me encontrará. A gente não pode curar as tristezas do mundo, mas se a gente consegue ter esse estado de espírito, a gente acaba vivendo em júbilo, e esse júbilo contagia aquelas pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, esse é o verdadeiro sentido do desapego. A gente tem que estar disposto a nos livrar da vida que a gente planeja, para a gente realmente daí poder ter a vida que aguarda por nós. Onde é que vai estar essa vida que está esperando por nós? A nossa vida real. E essa é a perfeição. É um processo que envolve alguma ruptura, você pode ver. A terra deve rachar para a vida passar a brotar. Se a semente não morre, não há planta. O pão resulta o quê? Da morte do trigo. A vida, ela está sempre pulsando, vivendo o quê? De vidas. Como diz a frase, spes messing semine, né? A semente precisa nascer, morrer, para que nasça o trigo, para que nasça a vida. E aí a gente vive na eternidade, que é uma dimensão do aqui e agora, porque o divino vive em você. Você não está mais preso ao passado, ao apego, e nem está mais com aquele desejo que gera ansiedade, que gera angústia e que gera o tempo também, que é o futuro. Aí você vive o teu caráter, que é aquela reverência que você traz pela vida. E essa reverência já vem com você ao seu ser divino. E se você consegue viver de acordo com essa reverência, você tem ética, que vem de ethos, que é modo de ser. E é claro, o que menos importa, mas se você for reconhecido por isso, aí vão te dar moral.
Esse é o mergulho para dentro de você mesmo, quando você mergulha para dentro da floresta, no seu ponto mais sombrio, que não há trilha. Porque se há trilha, se tem um caminho, é a trilha de uma outra pessoa. Você tem que fazer a sua própria trilha. Tudo está dizendo respeito à descoberta daquele ponto imóvel na sua mente, no qual qualquer comprometimento com algo se reduz. Apenas você está ali observando a sua consciência. Ah, mas eu quero tudo para mim. Tudo bem, os deuses vão te dar. Mas a questão é, você está pronto para isso? Tem uma outra fala de um nativo americano, na época da sua iniciação, que diz assim: quando estiver seguindo o caminho da vida, você vai ver um grande abismo. Pule. Você vai ver que ele não é tão pequeno, tão grande quanto você pensa. Na verdade, ele é pequeno. E aí você cria o quê? Com as suas escolhas, o seu destino. Que nada mais é do que a realização das suas potencialidades, das energias do seu próprio sistema. Essas energias, ela tem uma certa orientação. E aí ela começa a vir na sua direção. É legal isso, porque quando você observa, analisa a sua vida, em retrospecto, você tem a impressão que você seguiu um enredo. Mas no momento da ação que você está ali, de mudança, com a casa de pernas para o ar, tudo parece um caos. Uma surpresa atrás de outra. Mas depois você vê que foi perfeito. Que tudo te levou exatamente para o ponto em que você está. E se você não está nele ainda, é porque você está nessa fase de mudança. Não se preocupa. Seja fiel ao teu coração e a coisa vai acontecer. E é claro que a vida vai te chamar, meu amigo. Quando você recusa esse chamado, é como se houvesse dentro de você uma espécie de ressecamento. A sensação de que parte da vida se perdeu. Tudo que existe em seu íntimo sabe que você se recusou a viver, recusou aquela aventura obrigatória que a vida te chamou, que te estendeu a mão para você viver. Se é algo apropriado às suas mais profundas necessidades espirituais, ou à sua preparação, então esses guias mágicos vão surgir para te auxiliar, você tem a certeza disso. Sua aventura, ela precisa sair bem do seu interior. Se você estiver pronto para ela e abrir as portas, aonde antes não havia porta nenhuma, você está criando o seu caminho. Só que você precisa ter coragem para isso. Um chamado para aventura. Ou seja, nada de segurança, nada de regra. A própria palavra coragem, né? O que é uma pessoa com coragem? Significa uma pessoa que está fazendo as coisas mesmo que com medo. Daí você vai falar, putz, mas eu me torno aí um vagabundo, um marginal. O que é o vagar no mundo? Eu até sei que a perambulação pode parecer um modo estranho de vida para alguém, até com uma formação científica. Mas se você for ver, enquanto você vagueia, e isso grandes cientistas, grandes mentes já nos falaram, sem prognóstico, sem pensar em nada, sem fórmulas, sem imaginar sobre o que esperar do futuro, você sente como se uma espécie de um processo, algo misteriosamente orgânico se formando em você. É como uma árvore crescendo. Ela não sabe para onde ela vai crescer depois. Um galho pode seguir numa direção, depois dobra para outra, para a esquerda, para a direita. Mas se você deixar a vontade e deixar que algo faça o movimento e não exercer pressões, aí você vai ver que o caminho ele se fez por si mesmo. É como eu disse no primeiro vídeo que aquela menina falou. O que é
uma árvore. São poemas que a terra criou para o céu e que depois os homens transformaram em papel para escreverem os seus vazios. Esse momento mágico que a gente vive aqui enquanto escurece é um tempo que ainda existe no coração das matas e das águas. Um tempo vivido, feito de pessoas, de suas histórias. Pessoal que vive aqui nessas praias. Os nativos caiçaras, a maneira como aprenderam a viver o mundo que a cerca de forma simples e feliz. É percebendo como essas pessoas vivem em harmonia com a natureza que você vai conseguir aprender a valorizar a sua própria natureza e descobrir para onde os seus caminhos estão te levando. A gente se torna aqui pessoas que compreendem e respeitam os elementos vivos da Terra. A gente sabe que todas essas coisas estão tramadas entre si, como uma boa rede de pesca. Só que a gente sabe que a trama dessa vida ela é tecida conjuntamente entre os homens e a natureza. E quando parte dela é ferida, a gente vai ferir, na verdade, toda a vida, toda a Terra. E isso se torna daí o mapa sagrado das nossas vidas, o roteiro esplêndido e encantador que nos guia a viver o dia a dia. Aí então a gente começa a fazer do nosso próprio dia a dia as histórias dos nossos pés andarilhos e vagabundos, os vagantes do mundo. Histórias pisadas e que de tanto andarem pelos caminhos vão tornando cada vez mais sábios os nossos pés sujos de poeira. E aí o calcanhar que esmaga a flor que exala o seu perfume não é um calcanhar que de fato está esmagando essa flor. É um calcanhar que está se integrando com ela, com a terra, que está acariciando o solo que está pisando. A coisa muda. Não tem mais perdão, não tem mais más águas, não tem mais mágoas. E daí você vai ver nas pessoas mais velhas, e acho que em todos nós, o que a gente mais quer é ser ouvido de maneira calma e tranquila. Por isso que essa fala ela é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. Porque é nessa escuta que o amor começa. Então a gente presta uma reverência para a vida, para as pessoas gentis, e aprende a ouvir e aprende a falar com o coração. E isso é o que eu queria falar para vocês hoje. Olha lá a praia. É como eu costumo dizer, parada e deserta, como um estado de choque, onde a sabedoria do que é eterno ri a futilidade do movimento. Saber esperar e observar.
Fraterno beijo, paz e luz.